Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje vamos falar sobre o quanto nós pensamos o que o outro pensa. Não sei se você já observou isso aí, mas muitas vezes nós nos pegamos pensando no que o outro está pensando. E algumas vezes, que não são poucas vezes, nos pegamos também já com raiva da outra pessoa, com ciúme da outra pessoa, com mágoa da outra pessoa, através do nosso pensamento. O fato nem aconteceu concretamente, nós não vimos, mas alguns sinais, pela nossa inteligência, pelo nosso raciocínio, evidenciam que o outro pensou, que o outro fez, que o outro não fez de propósito. Não é assim? Quantas brigas começam e vão durante anos e anos por conta disso. Desentendimentos na família, coisas que aconteceram com os nossos pais, avós, e que eles falam, e nós tomamos as dores. E tudo começou porque pensamos o que o outro pensou, mas não é exatamente assim, não é? Nós não adivinhamos pensamento. É igual aquela situação do martelo, uma velha história do martelo, em que o vizinho estava pensando em pedir o martelo do outro emprestado. Ele estava fazendo uma reforma na sua casa, o martelo dele quebrou e ele pensou, vou na casa do vizinho pedir o martelo dele emprestado. Mas logo ele pensou, e se o vizinho não emprestar? Se ele não emprestar, vai ser um desaforo. Porque eu já prestei tantos favores a ele. Já emprestei também coisas que ele precisou e eu nunca neguei nada. Se ele não me emprestar, eu vou ficar muito chateado. Isso é uma falta de consideração. E assim, pensando no que o outro iria fazer, nessa possibilidade, né, que ainda nem tinha acontecido de concreto, mas através da nossa imaginação nós damos asas, igual pipa. Quando alguém está soltando pipa, né? Vai soltando a linha e quanto mais da linha, mais a pipa voa mais alto. Assim mesmo também são nossos pensamentos, nossa imaginação, não só pelo lado positivo, que aí seria bom, mas pelo lado negativo. Então, pensando assim, ele foi soltando a linha da pipa da imaginação dele em relação já à negação que ele pensou que o vizinho iria fazer. Iria negar, emprestar o martelo para ele. Ele ficou tão envolvido, já com a raiva, pensando que o vizinho não iria emprestar o martelo para ele, que saiu da casa dele, tocou a campainha da casa do vizinho, e quando o vizinho abriu a porta, ele disse, olha, pode ficar com o seu martelo, eu não quero o seu martelo não, viu? E aí, voltou para casa. Imagine, o vizinho ficou sem entender nada, sem saber o que estava acontecendo, porque afinal de contas, ele nem chegou a pedir o martelo emprestado do vizinho. Essa história é antiga, muitas pessoas falam e passam aí de geração em geração. Mas, mesmo ela sendo antiga, ela é muito atual. E mesmo assim, nós ainda não aprendemos que nós não devemos pensar no que o outro está pensando, porque nunca vamos descobrir o pensamento do outro. Os nossos próprios pensamentos, muitas vezes nós não entendemos, pensamos uma coisa e desejamos outra, não é? Então imagine o que está dentro da cabecinha do outro, o que passa aí na mente e no coração das pessoas. Eu pensei que você pensou, né? Eu pensei que você pensou. E aí vem o lixo que o vizinho colocou e de repente colocou um pouquinho para dentro da nossa calçada, invadindo um pouco o nosso limite. E às vezes ele nem percebeu, mas nós já pensamos, olha, ele fez isso de propósito. Ele fez isso já para me desafiar. Isso é porque um dia eu também, sem querer, deixei o meu lixo ali e ele está revidando, não é? Não aconteceu nada de concreto, apenas na nossa imaginação.
E os colegas de trabalho, numa comunidade, quantas coisas acontecem porque nós pensamos o que o outro está pensando, né? Então o outro está falando com alguém, nós estamos de longe, e tem muita gente que pensa que as pessoas estão falando mal da gente, né? Tem gente que diz, olha, estão falando mal de mim. Olha, eles estão olhando para mim. Olha, isso é um complô contra mim. Olha, ele foi lá falar com o superior, a superiora, o chefe, a respeito de mim, né? Pode ser, pode não ser. Nós não descobrimos o que está na cabeça da outra pessoa, né? Nós não temos essa capacidade de adivinhar pensamento. E isso é tão bom, Deus é tão sábio, que não nos deu essa capacidade, esse dom de adivinhar pensamento. Não, isso só Deus, né? E Ele entende os pensamentos de uma forma e de uma ótica completamente diferente. Então, quando os nossos pensamentos estiverem sendo direcionados para isso, para essa tendência a pensar, olha, o que é que o outro está pensando? O que é que o vizinho está pensando, né? Se for coisa ruim, o que é que meu colega de trabalho está pensando? O que é que meu amigo está pensando? Se for coisa ruim, pense e fale para você mesmo. Eu estou adivinhando o pensamento. E eu não adivinho o pensamento. E se for algo que ainda lhe perturbar muito, procure investigar o porquê que você está com esse pensamento. Porque certamente a raiz está dentro de você. De alguma sensação de sentimento de inferioridade, de menos-valia. Alguma situação mal resolvida, mal esclarecida, né, do passado ou do presente ali. Então procure também investigar por que você tem essa tendência de ficar pensando tanto no que o outro pensa a respeito de você. E não se preocupe em agradar os outros. Agrade a Deus. Estamos aqui para agradar a Deus. O que é que o outro vai pensar de você? O que o outro vai falar de você, né? Não, isso daí é um atraso de vida. Isso é uma perda de tempo. Não dê essa corda, né? Não dê essa linha para a pipa dos seus pensamentos. Quando ela estiver voando muito alto, traga ela de volta para a realidade. E assim ficamos por aqui. Se você desejar saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o site casademaria.org.br. E se você mora em São Paulo, geograficamente próximo, venha conhecer a sede da Casa de Maria. Ficamos próximo do metrô Ana Rosa. Acesse o site e saiba mais sobre o nosso trabalho, casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.